a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, que vai me ajudar aqui a destrinchar então esse cenário todo, né, Fernanda? A Mariana Gengiacomo estava trazendo para a gente dois pontos aí muito importantes que mostram uma mudança na postura de Joe Biden, né, no posicionamento político, de fato, de Joe Biden. Tá batendo um medinho? O que a gente pode esperar? Boa tarde para você. Oi, Clarissa, tá batendo um medão, viu? Isso porque quando a gente olha para as pesquisas de opinião pública e para os mapeamentos daquilo que o eleitor americano, o votante, considera mais sensível para a tomada de decisão nessas eleições, a gente tem oscilando ali no top 3, basicamente as seguintes variáveis, né? Às vezes muda de ordem, mas são sempre as mesmas três. A gente tem imigração, a gente tem economia e a gente tem segurança / violência. Então, o eleitor americano está muito sensível, está muito preocupado com essas três dimensões, que não à toa são articuladas de maneira conjunta, às vezes até inapropriadamente, mas enfim, pelo candidato Donald Trump. O Trump tem a todo momento feito referências, né, aos imigrantes como sendo aqueles que roubam empregos dos americanos, que prejudicam as condições de vida, que ameaçam a segurança, né? Então ele tem dito reiteradamente sobre pessoas que teriam saído de prisões, né? Ele fala isso a todo momento, enfim, e isso sensibiliza as pessoas. Ao mesmo tempo em que o Trump reforça a narrativa de que ele vai ser o responsável por restaurar a lei e a ordem, que é uma expressão que os republicanos gostam muito, né, sobretudo os conservadores, ele empurra o Joe Biden para um lugar de vulnerabilidade, como se o Joe Biden estivesse fracassando nesse quesito, né? E a campanha do Joe Biden precisa reagir a isso e mostrar serviço no que tange a crise da fronteira sul. Então, é um medão, de fato, que o Joe Biden está endereçando com vistas à opinião pública. Agora, Clarice, o mais interessante é que quando a gente se debruça sobre os números da gestão Biden, é curioso ver que a gestão Biden não foi tão fraca assim quanto as pessoas tendem a imaginar em matéria de imigração. A depender do dado que a gente evoque, ela foi inclusive mais dura do que a gestão Trump. Separei aqui só para o nosso espectador ter uma ideia, né? O Biden foi, nos seus 3 primeiros anos de governo, mais ativo do que o Trump em matéria de imigração, quando a gente fala, por exemplo, em relação a ações executivas, ou seja, decisões que só dependeram da Casa Branca. Enquanto o Trump, durante os 4 anos de governo, teve 472 ações executivas ligadas ao tema imigratório, restrições, etc., o governo Biden, em 3 anos, nem em 4, só em 3 anos, já teve 535, né? Quer dizer, sem contar essa de agora mais recente. Então, são mais de 100, né, que fazem aí diferença entre os dois. É claro que o Biden tem diferenças em relação ao Trump qualitativamente, enquanto trata essas questões, né? Diminuíram as prisões, deportações de imigrantes, aquela crise envolvendo separação de crianças, famílias na fronteira, que foi um escândalo durante o governo Trump, foi mitigado durante o governo Biden, a própria questão do muro, né, que, enfim, é uma bandeira do Trump, não é da mesma forma tratada pelo Trump, mas eles têm em comum muitas coisas, como, por exemplo, o controle sobre o asilo, né, que une ambos dentro dessa mesma agenda, e esse episódio de hoje, né, essa legislação que a gente está comentando aqui, mais um exemplo justamente nessa direção, de um endurecimento.